Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Como eu prometi, eu vim trazer o vídeo para a aula de ciências. Nós vamos falar um pouquinho sobre os materiais e a condução do calor. Mas antes disso, vamos rever um pouquinho, conversar um pouquinho sobre o que nós vimos na aula anterior. Vocês se recordam que na aula anterior nós falamos sobre os diferentes tipos de materiais? Que o material ele é escolhido conforme a necessidade do objeto que eu vou criar, né? Qual é o fim? Para que eu quero usar determinado objeto que eu vou construir? Então, a partir daí, eles estabelecem qual é o melhor material para fazer, né? Para montar esse objeto. Então, tenho lá a questão de se ele é rígido ou não, se ele é maleável, se ele é mole, se ele é duro. Eu não posso, por exemplo, fazer um colchão com um material muito duro, né? Ou eu não posso fazer uma cadeira, a estrutura da cadeira, com um material mole. Então, tudo isso vai depender do tipo de material que eu quero utilizar para obter determinado objeto, tá? O que nós vamos ver agora? Sobre a questão do calor. Vocês sabiam que existem materiais que são bons condutores de calor e alguns que não são? Mas o que será condutores de calor? O nome já diz, é aquilo que conduz, que leva, que transmite. Então existem alguns materiais que eles passam o calor melhor do que os outros, né? Com mais intensidade. E é sobre isso que nós vamos aprender hoje, tá bom? Então vamos lá, me acompanhem aí. Mas antes de tudo isso, você sabe me dizer o que é o calor? Calor não é aquele calor que nós sentimos, né? Isso é a forma de nós falarmos. O calor é a troca de energia que acontece entre dois corpos, certo? Por exemplo, aqueles dias que está muito quente, né? A temperatura elevada. Por que essa temperatura está elevada? Porque o sol, ele transmite o calor, o sol está quente, então aquele bafo quente do calor é transmitido e quem absorve isso somos nós, tá? O corpo mais quente, ele acaba aquecendo o corpo mais frio. Aqui também, olha, nós temos um videozinho que nós vamos assistir juntos agora e ele está falando sobre a diferença de temperatura e calor. Você sabia que temperatura e calor não representam as mesmas coisas? Pois é, não representam, tá? São coisas totalmente diferentes, são termos diferentes. A temperatura, ela se eleva por conta do calor. E é isso que vocês vão ver agora assistindo esse videozinho. Vamos lá ver? Então, ó, presta atenção em todo o vídeo, tá bom? Ainda bem que aqui você tem ar-condicionado, mas se você deixar a porta do jardim aberta, vai entrar calor. Vamos fechar. Não se incomode, já tentei fechar, mas foi impossível. Por quê? Outro dia fazia frio e ficamos aqui com a porta fechada. Mas cada vez que faz calor, alguma coisa acontece e não consigo fechar. Será que tem algo a ver com o fato de ela ser de metal? Pode ser, é estranho. É estranho que acontece sempre que faz muito calor. Talvez tenha a ver com o que vimos outro dia no laboratório. Hoje vamos falar da temperatura e do calor. Apesar de às vezes parecerem sinônimos, na verdade são coisas diferentes, mas estão relacionadas. O calor é energia que se transmite de um corpo para outro, e ao fazer isso, pode elevar ou diminuir a temperatura de um corpo. Vamos pensar no que acontece quando se coloca uma panela com água no fogo. O que se transmite do fogo para a água não é a temperatura, e sim o calor. E este calor faz que se eleve a temperatura da água. Podemos comprovar isto colocando um termômetro dentro da água. Agora faremos o experimento. Para isso, vamos precisar de um tubo de vidro muito fino chamado capilar. 2 recipientes com água em temperaturas diferentes e um pouco de massa. Primeiro devemos submergir uma parte do capilar na água e manter uma pequena gota no seu interior, o mais perto possível do centro.
de maneira que a gota de água fique entre espaços de ar. Depois, em um dos extremos do capilar e com muito cuidado, colocaremos a massa para que a borda fique lacrada. Se fizermos isto, teremos um espaço de ar e depois a gota de água. Logo depois, vão submergir o capilar do lado que está lacrado nos diferentes recipientes com água e observaremos o que acontece. É claro, e como o gás se expande, faz que a gota se mexa para o outro extremo. Pelo contrário, quando submergimos o capilar em água fria, o gás que forma o ar se comprime e faz que a gota se aproxime do extremo no qual está a massa. Com o nosso experimento de hoje, fizemos um termômetro caseiro. Um termômetro. Exato. Os termômetros comuns são tubos graduados com mercúrio em seu interior e, por ser um metal, é muito bom condutor do calor. Quando este metal se encontra com uma fonte fria, ele se comprime e se dilata quando tem maior temperatura. Assim, ao dilatar-se ou comprimir-se, o mercúrio vai marcando qual é a temperatura do ambiente. Além da água, que é um caso especial, o resto dos materiais se dilata caso sua temperatura aumente? Isso mesmo. Então já sei por que a porta do jardim não fecha bem nos dias de calor. Por quê? Porque o metal da porta se dilata, então não pode fechar bem. Muito bem, você tem razão. E nos dias de inverno, quando as temperaturas são baixas, acontece o contrário. Viram que temperatura e calor são duas coisas bem diferentes? Deu para entender, não deu? Claro que não tem como a gente fazer essa experiência do termômetro em casa, né? Mas se vocês tiverem aquele termômetro de mercúrio, já sabe como ele funciona. Por que que o mercúrio sobe, né? Ele sobe porque ele se propaga, ele se dilata por conta da temperatura, por conta do calor. Condução de calor. O que seria condução de calor? O nome já diz, é algo que conduz, certo? Então aqui, ó, eu tenho falando sobre os condutores de calor. O calor pode ser transmitido de um material para o outro. Tá? Lembra que eu falei que tem vários tipos de materiais com finalidades diferentes? Existem aqueles materiais que são bons condutores de calor, como por exemplo, o ferro, o alumínio, o cobre. Porém, existem materiais que são maus condutores de calor. O plástico, a madeira, o vidro, o isopor, mas eles são maus condutores de calor. Por quê? Porque eles não conseguem manter aquele calor e preservar todas as suas características, tá? Eles se desfazem, por exemplo, o plástico e o isopor derrete, a madeira, ela se decompõe, o vidro, ele estoura, tá? Então, existem materiais que eles se modificam, tá? No caso do vidro, vocês sabiam que o vidro, ele é derivado da areia? Pois é, a areia, ela passa por um processo e resulta o vidro. Olha só que legal. A condução de calor lá na cozinha. Poxa vida, professora, por que a cozinha? Porque a cozinha é o local que nós estamos no nosso dia a dia, principalmente vocês como crianças, que vocês conseguem perceber essa condução de calor com maior facilidade. Lá na cozinha da casa de vocês, quando vão lá cozinhar, né? Aquela questão da panela se aquecer, de aquecer o alimento. Existem materiais que conduzem o calor com mais facilidade, mais rapidez que os outros. Como no caso das panelas, por exemplo, as panelas de alumínio, elas absorvem o calor com mais facilidade e aí elas aquecem, a temperatura do que tem dentro delas aumenta, tá? Chegando ao ponto de ebulição, quando ele começa a ferver, tá? Eles são bons condutores de calor. Então, a panela tá fria, ela se aquece com muita rapidez e ela aquece, ela cozinha, né? O alimento que está dentro dela. Mas ele também, da mesma forma que ela se aquece com rapidez, ela esfria, ela perde o calor com rapidez também, tá? Conforme o alimento vai esfriando dentro dela, vai perdendo o calor dela também com mais rapidez. Já aqui nós temos panelas de barro, tá? De um material diferente, barro, argila, tá? O que acontece com essas panelas?
Elas também são boas condutoras de calor, tá? Mas não tanto quanto o alumínio. Por quê? Porque elas demoram muito mais tempo para se aquecer, tá? Elas não se aquecem com tanta facilidade, com tanta rapidez, quanto as panelas convencionais. Elas demoram muito mais tempo para aquecer, então o produto demora muito mais tempo, o alimento, para ficar pronto nesse tipo de panela, tá? Porém, ela retém o calor, ela prende o calor com mais facilidade. Por quê? Porque da mesma forma que é difícil passar o calor para dentro dela, é difícil esse calor sair. Então, ela não é tão boa condutora de calor quanto uma panela de alumínio. E isso nós percebemos nas construções das casas. Vocês sabem por que o iglu é construído com gelo? Porque o gelo é um mau condutor de calor. É isso mesmo. O calor que tem lá dentro do gelo, que sai do nosso corpo, ele acaba ficando preso lá dentro. Ele não vai se expandir para fora, ele não vai sair de dentro do iglu. Então, ele vai aquecer as pessoas que estão lá dentro. Então, vamos supor que eu construí um iglu e eu dei uma forma, né? Encontrei uma forma de aquecer por dentro desse iglu. Com o calor do meu corpo, né? O suor, a respiração, um calor com auxílio de uma chama. Esse calor, ele vai ficar preso lá dentro. Ele não vai sair de dentro desse iglu, tá? Então, ele vai ficar lá dentro, vai se manter mais quente do que os ambientes externos, tá? O mesmo acontece com a madeira. A madeira é chamada, assim como o gelo, né, de isolante térmico. Ela vai isolar a temperatura lá dentro, tá? Então, ela não se mantém nem muito quente no calor e nem muito fria no inverno. Ela mantém uma temperatura adequada para se viver lá dentro, porque ela vai isolar, ela vai manter a temperatura que você colocou lá dentro. Então, se você ligou o ar-condicionado, ela vai manter a sua temperatura. Claro que um ar-condicionado é bem mais fácil manter a temperatura, né, gente? Alguns materiais, como eu falei para vocês, têm essa questão de conduzir melhor o calor que os outros. Então, nós temos que ter muito critério na escolha do nosso material. Aquelas colheres que tem lá na cozinha, aqueles garfos, principalmente aqueles que nós usamos para cozinhar, tem alguns que eles são todos feitos de metais, tem alguns, como esse aqui do exemplo, ó, com cabo de madeira, alguns são com plástico, que aguenta até certas temperaturas, madeira. Por que isso? Madeira não é um bom condutor de calor, então não vai esquentar aqui o cabo da madeira, como a parte lá da colher, né? Que eu vou entrar em contato com o alimento. Claro que se eu colocar em cima do fogo, aí sim ela vai se aquecer e vai pegar fogo. Mesma coisa o plástico, ele não vai se aquecer, ele não vai absorver o calor em toda a sua superfície. Diferente do que se fosse um utensílio todo feito de metal. Esse sim esquentaria por completo, tá? Já nesse caso, ele tem o cabo feito de madeira propositalmente, para que isso não queime as nossas mãos no momento de preparar o alimento, de manusear esse objeto. O que vocês vão fazer agora? Vão ler as páginas da apostila, igualzinho está escrito lá, as mesmas páginas que estão escrito lá no início da nossa atividade. Grifem as partes principais. Anotem todas as dúvidas que vocês tiverem e levem amanhã para a nossa aula online, tá bom? Professora, e o nosso desafio? Desafio de hoje é: amanhã, na aula de ciências, eu quero ver quando iniciar a aula, né? Quando eu vou falar lá, agora é a hora do desafio. Quando eu falar lá, agora é a hora do desafio, eu quero que vocês tenham em mãos uma panela que seja boa condutora de calor, certo? Então, pensem aí, não contem para os colegas de vocês, não comentem. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, façam nos comentários privados, tá? Para que só saiba do nosso desafio, da nossa brincadeira, quem assistiu o vídeo até o final, tá bom? Então, um beijinho para vocês e até amanhã. Tchauzinho!